Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Show. Curva a sua cabeça um minutinho, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, fala conosco aqui por meio da Tua Palavra, Pai. Que tudo aquilo que for falado aqui nessa noite fique guardado no mais íntimo do nosso coração. Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque estamos aprendendo aqui a revelação do Senhor, Pai. Nós entregamos essa palavra nas Tuas mãos. Fala comigo, fala com o Teu povo, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês, na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Essa carta aqui de Esmirna é uma das poucas cartas que nós vamos ver que Jesus não chama a atenção da igreja. Algo bastante interessante para nós entendermos aqui, gente, é que cada carta dessa, Jesus ele se revela de uma forma para as pessoas. Então, quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver as cartas escritas para cada igreja. Jesus ele vai de encontro com a necessidade da igreja. Nós vimos na semana passada da igreja em Éfeso, que era uma igreja muito rica, era uma igreja próspera, era uma igreja muito boa, mas Deus tinha algo contra eles, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Então Jesus se revela para aquelas pessoas da seguinte forma: olha, vocês ouvem a palavra, vocês meditam na palavra, vocês seguem a palavra, mas vocês estão seguindo sem ter o coração de vocês nisso, e não é o que eu quero. Então era uma igreja muito boa, era uma igreja que não aceitava falsas doutrinas, era uma igreja que quando alguém se levantava como, eu sou um apóstolo, o povo analisava para ver se realmente era um apóstolo. Eles levavam a sério, mas eles estavam fazendo isso de forma mecânica. Nós vimos isso da semana passada. E aí Jesus se revela para eles da seguinte forma: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo, mas vocês não estão fazendo de todo o coração de vocês. Vocês não estão fazendo o melhor de vocês. Então, cada igreja, Jesus ele vai se revelar de uma forma. E nós estamos lendo essas cartas, e Jesus vai se revelar para cada um de nós aqui, de alguma forma na nossa vida. Então eu vou te dar um exemplo. Você pode ser uma das pessoas da igreja em Éfeso, que leva a sério as coisas de Deus, mas que talvez hoje perdeu o primeiro amor, não tem feito de todo o coração, ou não vinha fazendo até semana passada, mas que agora entendeu que o mais importante é de fato e de verdade servir a Jesus.
Então nós vamos ver aqui a igreja de Esmirna, que é uma igreja, gente, que Jesus não tem nada contra essa igreja. É uma igreja que ela é muito boa. É uma das poucas igrejas que nós vamos ver aqui, se eu não me engano, são só 2 igrejas, que Jesus não adverte nada contra eles, mas que prepara eles para um momento. E é isso que eu quero que você entenda, pessoal. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que Esmirna, ela era uma igreja muito pobre. Na semana passada, nós falamos que a igreja em Éfeso seria a melhor igreja hoje em dia. Quem ouviu a mensagem? Não foi isso que nós vimos? Que a igreja em Éfeso seria uma igreja com a melhor estrutura, que seria uma igreja com vários ar-condicionado, com melhor telão, com melhor pregador, seria a melhor igreja aos olhos humanos, mas que Deus tinha algo contra. Já aqui nós vamos ver o contrário. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre. É uma igreja que muitas das vezes só tem um ventilador para a igreja inteira. É uma igrejinha que muitas das vezes não tem nenhum microfone, uma caixa de som boa, não tem nenhum teclado. Mas é uma igreja que era fiel a Deus. É por isso que sucesso financeiro, pessoal, nós queremos a melhor estrutura para a nossa igreja, queremos e vamos batalhar por isso, amém? Para ter o melhor, queremos isso, mas isso não pode nos definir, em nome de Jesus. Eu tenho orado isso no meu coração, tenho falado: Deus, eu posso ter a melhor igreja do país, mas isso não pode definir a minha vida com o Senhor. Eu não posso olhar para a minha igreja e falar assim: nossa, agora a minha igreja tem ar-condicionado, agora a minha igreja está climatizada, tem os melhores membros, a minha igreja tem a melhor estrutura, e achar que eu estou bem com Deus por conta disso. Não, porque a igreja de Esmirna não tinha isso. E Jesus fala aqui, olha só: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Repete comigo: mas você é rico. Olha o que Cristo está falando aqui para essa igreja. Eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas lutas, eu conheço a sua pobreza. Eu sei que vocês estão passando por lutas, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, mas isso não define quem de fato vocês são. Vocês são ricos, porque a riqueza daquele povo não era ter um carro do ano, a riqueza daquele povo não era ter a melhor igreja, a riqueza daquele povo não era ter a melhor casa, a riqueza daquele povo era conhecer a Jesus, pessoal. Era conhecer a Deus, era ter vida com Deus, ter vida com Cristo. Isso é considerado riqueza. Hoje em dia, o que é considerado riqueza nesse mundo? Pessoa que tem dinheiro. Quem é melhor tratado nesse mundo? Aquele que mais tem condições. Quem é mais privilegiado nesse mundo? Aquele que tem um poder aquisitivo, sim ou não? Muitas das vezes é assim. Quantos experimentos nós não vimos na internet de pessoas entrando mal vestidas, caracterizadas de alguém que não tem condição financeira, em um determinado lugar e sendo maltratada, e depois voltando muito bem vestida, num bom carro, e as pessoas só faltam estender um tapete vermelho para aquela pessoa entrar. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes são julgadas e são vistas pelo que ela tem. Mas aqui Cristo está falando para essa igreja: eu conheço a aflição de vocês, eu sei da luta que vocês estão passando, e eu sei da pobreza de vocês, mas eu quero falar algo para vocês: vocês são muito ricos. E o que eu quero te falar nessa noite, para que nós possamos trazer para a nossa vida, é o que o céu tem falado a teu respeito.
O que Jesus tem falado a teu respeito, meu irmão, minha irmã? O que Cristo, quando olha para nós, Ele tem falado ao nosso respeito? Será que o Senhor Jesus, Ele olha para a minha vida e Ele fala assim: Cláudio, eu estou vendo que você está passando por isso, por aquilo outro, eu estou vendo a sua dificuldade financeira, mas você é rico, você me conhece, você tem vida comigo, você tem me agradado, você tem me servido. Ou será que o céu tem olhado para nós e tem falado assim: poxa, você até tem dinheiro, você tem condição, mas você ainda não aprendeu a me amar como eu gostaria que você me amasse. Você ainda não aprendeu a me servir como deveria servir. Então nós precisamos entender que a riqueza dessa igreja de Esmirna não estava em bens materiais, pessoal. E é por isso que você também precisa aprender que rico é aquele que tem vida com Deus. Quer ver um exemplo? Quem é que você segue no teu Instagram? Nas suas redes sociais? Já parou para pensar nisso? Quem tem Instagram, quem tem Facebook, enfim. Toninho não tem, né, Toninho? Não sabe nem o que é, né, Toninho? Fala, é de comer isso aí, né? Vai ter isso aí no jantar dos namorados, né, Toninho? Vai ter Instagram no jantar dos namorados? Esses dias eu recebi um convite no meu WhatsApp. WhatsApp tem, né, Toninho? WhatsApp tem. Eu recebi um convite no meu WhatsApp esses dias de uma pessoa falando assim: Claudião, nós vamos ter o primeiro encontro de empresários da cidade de Amparo. Se você puder, quiser participar, esteja lá conosco, vai ser maravilhoso. E eu olhei aquilo e falei assim: poxa, que legal. É legal a gente fazer networking, né, que fala, né? Amizade. Conhecer pessoas que têm um poder aquisitivo bom, é bom para quando você está trabalhando quando você está na área de empreendedorismo. É bom você ter amizades que têm uma condição financeira boa. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai precisar de um ponto maior. Isso é bom. Mas isso não deve definir a nossa vida. Isso daqui, gente, isso daqui, ó, é um mundo de mentira. Para quem tem rede social, isso aqui, você vai seguir alguém e você vai ver um monte de mentira. Você vai ver aqui só gente postando que está feliz, você vai ver carrão, você vai ver casonas, você vai ver uma vida dos sonhos de muita gente, de muitas pessoas. E o que eu quero te falar aqui é que muitas das vezes nós seguimos pessoas, influenciadores, gente que tem condição financeira, até para inspirar, para ter aquilo ali como inspiração. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele riqueza nos céus é definido pelo quanto você conhece a Jesus. Quando nós entrarmos no céu, quando nós formos salvos, você não vai ser definido pelo que você tem, pelo que você possui nessa terra. Você vai ser definido pelo quanto você conhece Jesus, pelo quanto você conhece a Deus. Amém? Pelo quanto você se aproxima de Deus, pelo quanto você está mais perto de Deus. Eu vejo lá os meninos que trabalham comigo na barbearia e eles ficam lá, segue um monte de gente. Nossa, você viu que o fulano de tal, olha o carro, olha a Porsche que o plano comprou. Nossa, não sei o que. E fica lá, e olha, e aquilo ali, deseja aquilo ali como se fosse o mais importante. E quando na realidade, quantas pessoas não tem muito para agregar para a nossa vida, mas porque talvez não tenha o carro do ano, a gente não para ouvir. Sabe quem é rico? É a irmãzinha do coque. É a irmã que está orando, que está buscando, que está lendo as escrituras e que toda força, toda dedicação dela está em conhecer Jesus. Não estou falando que é errado você ter dinheiro, amém, pessoal? Estou falando isso aqui? Não.
Mas o que eu estou falando é que isso não pode ser o principal, porque a igreja de Esmirna não tinha isso. Mas Jesus falou para eles: vocês são ricos. Você quer ser rico nessa terra ou você quer ser rico nos céus? Essa é a pergunta que eu te faço. Você quer ser rico hoje aqui ou você quer ser rico no céu? Pastor, eu quero ser rico nos dois. Amém? Mas primeiro você tem que ser rico no céu. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Sabe por que eu falo que você tem que ser rico no céu? Porque se você for rico no céu, você vai aprender a ser satisfeito no evangelho. A gente precisa aprender a encontrar satisfação no evangelho. A gente precisa aprender a ser feliz no evangelho. E era isso aqui que Jesus estava querendo falar para aquele povo. Vocês estão passando por luta e eu estou vendo. Jesus está falando para nós hoje aqui. Você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, você vai enfrentar um monte de coisa. Mas eu estou vendo. Você pode ser considerado pobre, você pode ser considerado inútil, mas você não é. Você é rico. É isso que Cristo está falando para nós, pessoal. Você é rico. É por isso que a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus ama pegar aquele que aos olhos humanos não é nada, que aos olhos humanos não tem um futuro brilhante pela frente, mas que está lá na presença dele, clamando a ele, dependendo dele. A Bíblia fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles olhou para os céus e falou assim: Deus, graças eu te dou, aleluia, porque eu sirvo ao Senhor. Eu sou dizimista, não sou como esse publicano. Graças eu te dou, vou dar um exemplo aqui. Graças eu te dou, Deus, porque eu sou pastor. Eu tenho o meu topete. Eu tenho uma igreja. Não como esse aqui. Que nem água para o pastor pega. E aquele lá que estava lá falando: Senhor, me perdoa, Pai, porque hoje eu estava cansado, eu não quis pegar água para o pastor. Mas eu reconheço e eu sei o que eu mais preciso é da tua água, Jesus. Qual dos dois descem justificados? O outro. Graças eu te dou porque eu não sou como esse publicano. E a Bíblia fala que o publicano nem ousava olhar para os céus, mas clamava a Deus de joelhos: Senhor, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia fala que o publicano desceu justificado e não o outro. Por quê, pessoal? Porque para Deus o que interessa é isso aqui, ó. Riqueza no reino de Deus é o quanto você conhece a Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Riqueza no reino de Deus é o quanto você conhece de Deus, o quanto você se relacionou com esse Deus aqui nessa terra, o quanto você se envolve com esse Deus aqui na terra. Você é uma pessoa rica se você conhece a Jesus, se você tem vida com Jesus. Amém? Nós vamos ver aqui nessa igreja o porquê que Jesus ele fala que de fato esse povo é um povo rico, o porquê que eles estavam pobres. Nós vamos entender o contexto disso aqui. O problema da igreja em Esmirna era: a igreja estava enfrentando perseguição, a igreja estava com pobreza, a igreja estava ameaçada de morte. Por que tudo isso aconteceu? Porque no tempo de Esmirna, um império romano tomou conta de tudo e obrigou o povo a adorar a César,
a adorar apenas a César, a ponto deles levantarem dentro da cidade, no centro, fazerem um culto a uma deusa Roma. Eles levantaram no centro do lugar uma deusa chamada Roma e obrigaram a todos prestarem culto a ela, adorarem a ela. E o povo da época, para continuar vivendo, eles tinham que declarar: César é o Senhor. Só que o povo que servia a Deus, que conhecia a Jesus, faziam isso, gente? Não. Os cristãos diziam: não, 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 César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. O povo se levantava e falava: Jesus era o Senhor, e por isso muitos eram presos e mortos, a ponto da igreja na época não conseguir comprar, não conseguir vender. Tamanha era a perseguição, porque não estavam se dobrando a César. Então a igreja ficou pobre. A igreja ficou pobre. Então imagina, eu que tenho a barbearia, e aí vem uma ordem, na onde um Deus é levantado nessa nação e é falado assim: todo aquele que não se dobrar, não vai conseguir vender mais. E aí eu não consigo mais atender, porque eu não me dobrei. Eu vou dar um exemplo nisso. O Covid veio. Quem tomou vacina? Quem tomou vacina? Não vou pregar aqui que a vacina é do diabo não, tá? Não é isso aqui não. Mas só para você entender. Na época das vacinas, para você entrar na prefeitura, você tinha que provar que você está vacinado. Teve gente que tomou vacina só porque tinha que provar. Quem lembra disso? Não estou falando que a vacina é um anticristo. Ai, pastor, eu tomei a vacina, pastor. Já era para mim? Não. Mas a gente viveu um pouquinho e pôde entender o que é algo sendo imposto. Sim ou não? Eu conheci um cara, Manuel o nome dele, que foi na barbearia e ele não tomou nenhuma vacina, porque ele acreditava com unhas e dentes que a vacina não era para ser tomada, que era do diabo a vacina. Só que ele já está num outro nível, ele está se preparando para o apocalipse mesmo. Ele comprou um terreno, ele está plantando lá, está fazendo o terreno ser autossustentável, ele já está preparado lá. Não vou falar nada, isso aí é a vida dele. É ou não é, gente? Hoje pode ser louco, mas se amanhã depois acontecer alguma coisa, vai todo mundo correndo atrás do Manuel. Mas ele não tomou vacina. E aí na época ele trabalhava na empresa aqui, vocês sabem, a maior empresa aqui da cidade. E eles falaram que não podia entrar sem a vacina. E ele pegou e falou assim: então vocês vão ter que me mandar embora, porque eu não vou tomar a vacina. Ou eu trabalho home office, ou vocês me deixam entrar, ou você pode me mandar embora, eu não vou tomar. E ele tinha um cargo muito importante. Não, mas Manuel, você tem que tomar. Não vou. E não tomou. E bateu o pé e não tomou. E não mandaram ele embora. O tempo passou, ele voltou a frequentar lá como se nada tivesse acontecido. Porque passou o tempo. Eu falei para ele, tira o chapéu para você. Que não se dobrou. A gente está falando de algo aqui, gente, que não é o anticristo. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. E a questão é o quanto nós estamos preparados por Jesus de falar não e de sofrer as consequências por isso. Porque a igreja aqui, uma igreja que foi reconhecida por Jesus como rica, mesmo enfrentando a luta que enfrentou, foi porque não se dobraram diante de César. César é o Senhor. E aqui a gente entende o porquê Jesus, no começo, ele fala assim, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A gente entende porque que Jesus começa dizendo na carta para esse povo isso. Aquele que é o primeiro e aquele que é o último, que esteve morto, mas viveu. Jesus está falando para ele, vocês estão sendo ameaçados de morte, mas eu morri.
e eu venci. Jesus estava dando um ânimo para aquele povo, estava falando assim: eu estou vendo a luta de vocês, eu estou vendo o desespero de vocês, mas tenham confiança em mim, porque eu venci a morte, eu morri, eu sou o primeiro, eu sou o último. Em outras palavras, olhem para mim. Gente, o que Cristo está nos ensinando aqui essa noite é que na nossa vida nós precisamos aprender em tudo a olhar para Ele. Ele é o centro da nossa vida, Ele precisa ser o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início, o meio e o fim, tudo é o Senhor Jesus. Amém, gente? Ele estava querendo dizer para esse povo, viu? Por mais que vocês morram, Roma pode tirar a vida de vocês. Vocês podem morrer, vocês podem sofrer por isso, mas Roma não pode tirar a vida eterna de vocês. Gente, o quanto nós estamos preparados a perder aqui nessa terra para não perder a vida eterna. Quem perder a vida por amor a mim, Jesus disse, esse achará. O que é perder a vida para você? Para pensar, o que é perder a vida para você, gente? Quando Jesus está falando aquele que perder a vida, está falando de morte. E está falando assim, você vai perder a sua vida por amor a mim, a ponto de fato e de verdade, perder tudo que você tem. Inclusive a própria vida. Mas se você perder por amor a mim, você vai achar. Você vai perder trabalho, você vai perder relacionamento, você vai perder serviço, você vai perder dinheiro, você vai perder carro, você vai perder casa, você vai perder tudo. Inclusive a vida, você vai poder morrer, porque você me ama. Mas eu estou te garantindo que você vai achar a vida por causa disso. Que você vai ter vida. Que assim como eu morri e eu ressuscitei, você vai ressuscitar. É isso que Jesus. Então, a gente precisa entender que a morte não é o fim para quem está em Cristo. Amém? A morte não é o fim para quem está em Cristo. E é por isso que ele fala no versículo 10. Ele diz assim, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ele já está preparando aquele povo. Não tenha medo. Nós pregamos há um tempo atrás aqui sobre o medo, sim ou não? O medo não nos governar. E Jesus está falando assim para a gente, não tenha medo. Tem gente que está com medo de fazer algo por Cristo. Jesus estava falando para aquele povo assim, não tenha medo, gente, vocês vão passar fome, não tenha medo, pessoal, não tenha medo, seja fiel, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão. Jesus está falando assim, ó, eu vou mandar um anjo e eu vou impedir o diabo e eu vou acabar com tudo, é isso que ele está falando? Não, ele está falando assim, ó, você vai para a prisão, você vai enfrentar situações difíceis, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por um momento que você vai ter que decidir se você ama Jesus ou não, meu irmão. Você vai ter momento que você vai ter que decidir se você realmente ama Jesus ou não, diante de uma amizade, diante de um trabalho, diante de uma proposta. Você vai ter que decidir. É na hora que você está com o teu celular, você está olhando alguma coisa e aparece para você, e você fala, eu não vou ver isso daqui. Você vai ter que decidir isso diariamente. É quando te aparece uma oportunidade de você brigar, de você xingar, e você decide não fazer, porque você ama Jesus. Consegue entender o quanto um relacionamento com Jesus vai mudar a nossa vida, pessoal? Sim ou não? Ele está falando aqui, viu? O diabo vai lançar vocês na prisão. Vocês vão passar muita luta, vocês vão passar muita dificuldade. Para prová-los, o diabo lançará vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E ele diz assim, seja fiel. Seja o que, gente? Até o que? Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está preparado para ser fiel até a morte, pessoal? Analisa a tua vida com Deus nessa noite.
Até a morte, pessoal. A gente está falando aqui não é morte, é uma morte simbólica. Não, é morte, morte. Perseguição e morrer por Cristo. É falar assim, você conhece Jesus, você serve Jesus? Sim, eu sirvo. Se dobra para ser, não, é Jesus. Você vai morrer, você vai tomar um tiro na cabeça, você vai morrer. É isso que você quer? É isso que eu quero porque eu sirvo a Ele. Então, pum, e morreu. Não é, Jesus vai me livrar no final dos tempos. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o livramento é a vida eterna. O maior milagre que Cristo quer fazer é um milagre na nossa vida, na nossa alma, que é a salvação. Amém, pessoal? Que é ter vida com Ele, que é ter relacionamento com Ele. A gente precisa aprender a matar a nossa carne. O apóstolo Paulo, ele falava, eu esmurro o meu corpo. O que isso aqui quer dizer? Eu vou contra todas as minhas vontades. Eu quero assistir tal coisa, mas não vai agradar a Deus, então eu não vou assistir. É isso que ele está falando. Eu quero manter algo na minha vida, mas isso não agrada a Deus, então eu não vou manter isso na minha vida. É isso que ele está falando. E desculpe eu falar algo aqui para vocês, mas eu preciso falar. Se você tem pecado de estimação na tua vida, é porque você não ama a Deus. Porque se amasse, abandonaria, largaria. Pastor, eu não tenho força. Tem sim, você que não quer. Se tem algo na tua vida que Deus já pediu para você há muito tempo, você ainda não largou, é porque Deus ainda não é o primeiro no teu coração. E você precisa aprender a colocar Deus em primeiro lugar no teu coração, pessoal. Porque no dia que vier as lutas, as fortes lutas, se Ele não for o primeiro no nosso coração, nós não vamos aguentar. E nós precisamos estar preparados para isso. O meu papel aqui é para isso. O meu papel aqui é levar você a ter vida com Deus, a ter relacionamento com Deus. Nós estamos fazendo tudo o que estamos fazendo com o único intuito, é que você conheça Jesus. O nosso devocional no sábado não é para você ter dinheiro, não é para você prosperar, não é para você ter um casamento feliz. O nosso evento que vamos ter aqui no dia 20, não é para você melhorar teu casamento, não, mas é para que o teu casamento, Jesus seja o centro nele. Porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. A gente procura dar frutos, a gente quer dar bons frutos, mas a questão é que sem Jesus a gente não pode fazer nada. E Jesus está falando isso para essa igreja, vocês vão passar luta, vocês vão passar dificuldade, mas permaneçam fiéis. Não se dobrem, permaneçam fiéis até a morte, vocês vão morrer. Jesus não falou, eu vou livrar vocês da morte. A gente queria isso. Quanta situação na nossa vida. Quer ver um exemplo? Você já orou assim? Deus, tira essa vontade que eu tô de fazer isso. Algo errado, ou enfim. Deus, tira a vontade de comer doce. Tira, meu Deus, isso do meu... Deus não vai tirar. Não vai tirar. Você vai ter que aprender a dominar isso. Mas sabe quem é domínio próprio? Repete comigo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é domínio próprio. Você vai conseguir dominar você mesmo no dia que o Espírito Santo estiver reinando sobre a tua vida. Como é que eu vou me estressar? Como é que eu vou me irar e não vou falar palavrão, pastor? Quando o Espírito Santo estiver sobre a minha vida. Quando eu tiver relacionamento com o Espírito Santo. E aí isso vai gerar em mim um domínio próprio. E aí eu vou conseguir me irar e eu não vou pecar. Então não é só, não posso falar palavrão. Uma hora ou outra você vai cair, você vai errar, você vai falhar. Mas a verdade é que quanto você tiver mais relacionamento com Deus, mais vida com o Espírito Santo, você vai ter domínio próprio, você vai ter um relacionamento melhor, você vai ter um casamento melhor. Amém, pessoal? E aí ele diz assim, ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Olha isso, a coroa da vida. O que isso significa? O rei é que é coroado.
Jesus está falando, hoje vocês são pobres, hoje vocês estão passando por tudo isso que vocês estão passando, mas um dia você vai chegar diante de mim e eu vou coroar você, e eu vou olhar para você e vou falar assim, parabéns, entra agora no meu reinado, reine junto comigo. E é isso que nós temos que nos apegar, pessoal. É isso que nós temos que nos apegar. E é por isso que ele fala assim, ó, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que Cristo está falando aqui? A primeira morte é essa morte física. A segunda morte é a morte da condenação. A condenação para o inferno. E ele está falando assim, ó, ao vencedor, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então quem é que vence, gente? Quem é vencedor? Quem é vencedor, Toninho? É aquele que permanece o quê? Fiel. Vencedor é aquele que permanece fiel. É aquele que permanece fiel. Vencedor é aquele que permanece fiel. É aquele que está fiel a Jesus. É aquele que não abre mão da vida dele, não abre mão do chamado, não abre mão do propósito. É aquele que permanece com os olhos firmes em Deus, fixos em Deus. Amém, pessoal? Esse é o vencedor. E o vencedor, ele está falando, não sofrerá de modo algum a segunda morte. Ele está falando aqui para esse povo, Roma não é o início, Roma não é o fim, é Jesus que é. O início e o fim é Jesus. Não é isso que você está passando, não é a luta que você está passando, não, é Jesus. Eu sou o primeiro e o último, Cristo falou. O primeiro e o último, pessoal. E é isso que você tem que pensar. Será que Cristo tem sido o primeiro na tua vida? E o último na tua vida? Pare para analisar isso. Nós cantamos hoje aqui, eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. E isso vai exigir de nós uma entrega genuína, gente. De fato e de verdade. Vai exigir de mim, de você, uma entrega genuína, de fato e de verdade. Sabe por que muitas das vezes a gente fala assim, eu falo, né? Abre mão do seu trabalho, esteja na quarta-feira. Esteja no culto de domingo. Gente, se esforça para estar no sábado. E eu falo isso por quê, pessoal? Porque é 1, é 2, no caso dessa semana serão 3 dias que nós estamos reunidos para poder compartilhar da palavra. Mas o que eu quero te ensinar é que se o meu coração não está inclinado para 3 dias, dificilmente vai estar para 7. Dificilmente vai estar para 7. E a gente precisa entender isso. O nosso coração precisa estar inclinado para as coisas de Deus. Deixa eu te ensinar algo maravilhoso. Quanto mais você estudar isso daqui, ó, quanto mais você ler isso daqui, quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai aprender a amar Jesus e mais vontade de estar perto de Jesus você vai ter. Quando eu falo para você estudar isso daqui, não é pegar aqui e ler. Tem gente que fala assim, pastor, eu não entendo Apocalipse. Vai estudar o Apocalipse. E é estudar mesmo, gente, é pegar o seu dia e meditar nisso daqui. É olhar para isso daqui e falar assim, o que é isso? O primeiro e o último, aquele que é o primeiro e o último. O que é o primeiro e o último? Que morreu e tornou a viver. O que é isso? E você pegar e você vai pesquisar, você vai estudar. De fato, de verdade. E aí você vai entender, você vai falar, meu Deus.
Quanta revelação nisso daqui, você vai se apaixonar pelas Escrituras. Mas como é que a gente fala? Que a gente faz muitas das vezes? Nós pegamos, abrimos um texto e falamos. Ou lemos o texto, não entendemos nada do texto. E fala assim, a Bíblia é muito difícil, eu não consigo entender. É claro, você não se dedica. Você não se dedica a entender. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, então é tão fácil você conseguir estudar a Bíblia. Eu não entendi o que quer dizer a palavra tal. Coloca no Google, põe no chat GPT, pesquisa lá. O que isso quer dizer? E você vai ver Cristo se revelando para você de formas extraordinárias. Mas você precisa se dedicar nisso. Você precisa se empenhar nisso. Porque senão, pessoal, nós não estaremos preparados para servir Jesus. Nós não estaremos preparados. Eu estava estudando o livro de Atos, que é o que nós vamos estudar no devocional. E sem brincadeira, eu acho que eu escrevi umas 3 folhas só do capítulo 1. Porque eu comecei a estudar daquilo, eu comecei a ver na época, e eu fui para a internet, eu pesquisei, eu vi gente falando, eu ouvi, eu falei, nossa, isso aqui é verdade, e fui absorvendo aquilo e estudei a palavra. E a palavra entra no nosso coração e Cristo também começa a revelar a vontade dele na nossa vida. Mas para isso eu preciso dedicar tempo. Amém? Então quando eu falo para você ter relacionamento com Jesus, o que é, gente? É você mergulhar nele. É você ter tempo para ele. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem tido tempo para Jesus? Porque Marta e Maria estavam na mesma casa com Jesus. Jesus estavam falando para as duas, mas uma decidiu cuidar da casa e a outra decidiu aprender tudo o que podia, aproveitar cada segundo na presença dele. E Jesus falou assim: Marta, Marta, por que te preocupas com tanta coisa? Só uma é necessária. E a Maria está aproveitando isso. Então, será que você tem gastado tempo na presença de Jesus? Todos os dias? Porque hoje o que mais tem são distrações. Mas você precisa aprender a ter tempo para Deus, pessoal. Não é só aqui na igreja. Isso aqui é 1h, 1h10, 1h15 que a gente fica aqui. Isso aqui não é nada. É durante o dia. Você ficar 2 horas, você ficar 1h, 2 horas, 3 horas estudando. Pastor, mas é chato. Gente, eu sei. O começo é chato mesmo. Mas daqui a pouco Deus começa a revelar coisas para você que você fala: meu Deus, eu preciso. Eu estava estudando um texto da Bíblia, de Atos, inclusive. E eu estava lá na minha salinha lá da barbearia, estava lá escrevendo, digitando aqui no tablet. Aí o Márcio chegou: Cláudio, seu cliente chegou. Eu falei: opa, deixa eu ir lá atender. Aí eu fui atender, comecei a conversar com ele, falar, mas na minha cabeça o meu coração estava queimando, que eu não via a hora de acabar logo para entrar na minha sala de novo. E aí eu terminei ali, comentei ele e tal, falei: Mário, daqui a pouco eu vou ter outro, você me avisa? Aviso. Falei: não, é que eu estou fazendo uma coisa muito importante ali. Aí eu entrei na minha sala de novo e fui estudar de novo. Chegou o outro cliente, eu saí de novo, eu fui lá, atendi ele e voltei para minha sala. Falei: eu não vou deixar nada tirar o meu foco. Porque tamanha era a revelação que Deus estava me dando. Mas eu estava me deleitando na presença dele, sendo contente na presença dele. E eu posso falar uma coisa para você? Eu nunca passei tanta dificuldade pessoal como eu tenho passado nesses últimos dias. Pessoal minha. Mas eu estou feliz. Eu não estou preocupado, eu não estou ansioso, não estou perdendo sono, estou super tranquilo. Por quê? Porque eu aprendi a estar bem na presença de Deus. Amém, pessoal? E é isso que a gente precisa aprender. Glória a Deus. Quem entendeu?
Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.